bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Jamile Cavalcante Dias, diretora de vendas e marketing da Riviera Construtora. Jamile, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, principalmente aí nessa retazinha final do ano, que é são muitos projetos para 2021, muitas reuniões estratégicas, e você abriu um espacinho na agenda para conversar com a gente e contar como é que está sendo, fechando esse ano tão atípico, mas que o mercado vem aí nadando, vamos dizer assim, contra a maré, né? Até no sentido contrário e pisando até no acelerador, coisa que não aconteceu lá quando começou a pandemia, todos pisaram no freio, literalmente, e a coisa tomou uma proporção. Conta pra gente, como é que está o nosso mercado? Cris, eu que te agradeço pelo convite, é uma satisfação muito grande sempre estar conversando com você, porque é um momento de aprendizado, né? Sempre aprendo muito com você. Cris, eu também com você. Foi um ano atípico, né? Um ano totalmente fora da curva. No primeiro momento ali, dia 14 de março, nós tivemos um evento no Caxias Shopping, nós colocamos 120 pessoas ali naquele evento. E poucos dias depois vem a pandemia, fecha tudo, e a gente estava com expectativa imensa, e aí tudo veio a ficar incerto, né? Tudo ficou incerto. A nossa preocupação sempre foi com o bem-estar dos nossos clientes e dos corretores, na nossa equipe de vendas. Então, imediatamente, a gente seguiu todas as normas que foram colocadas pelos governantes e pelas autoridades, mas uma surpresa aconteceu. O que a gente sempre apostou, que foi estar ali focado no digital, e o olhar voltado para esse digital sempre foi muito forte. E a gente mostrou nesse momento o quanto nós estávamos certos, o quanto a gente acertou em ter um digital muito forte desde lá atrás. Então chegou a pandemia, foi difícil para todo mundo, foi incerto naquele primeiro momento, mas em coisa de um mês nós começamos a trocar o pneu do carro com o carro em movimento. E a gente teve um ano, estranhamente, de sucesso absoluto de vendas. Né? Desculpa, te cortei, mas comparando com o período do ano passado, ou até mesmo com o ano passado, eu não sei se já dá para fazer essa mensuração, mas você pode dizer que está sendo melhor ou próximo ao que foi feito no ano passado? A gente teve um crescimento de 30% aproximadamente, né, de vendas. Sim. E mesmo assim, com todo o cuidado em relação à equipe de vendas, aos nossos clientes, então nós tivemos o stand de vendas fechado, enfim, uma série de restrições. O nosso escritório estava fechado, os funcionários em home office, tudo isso. Nossas vendas, assim, foram assustador, até a gente não esperava, né? Assustador de bom, de positivo. Porque ao mesmo tempo a gente estava cuidando dos nossos clientes, cuidando dos nossos funcionários, cuidando dos nossos colaboradores, e as vendas acontecendo de dentro de casa. E é isso que eu queria focar com você. Porque assim, o home office, todo mundo foi obrigado a fazer o home office, né? Mas existe até mesmo um preconceito em relação ao home office. E óbvio que isso lá fora já tem um outro olhar. Mas aqui no Brasil ainda existia um preconceito que está sendo quebrado, um paradigma foi quebrado com a história da pandemia. E principalmente no mercado imobiliário, que é muito aquela coisa da pessoa ir no stand, do interessado ter que visitar o stand, conhecer o decorado, mas temos tanta tecnologia, né, disponível, que acredito eu, e ficou provado, que foi possível minimizar, transportar, assim, a distância foi cortada, não existe, a pessoa conseguiu fazer tour virtual, você está confirmando que conseguiram realizar vendas que nem esperavam. E outra coisa muito importante, a sua equipe estava preparada, né? A mão de obra preparada, capital humano preparado para receber assim, essa enxurrada de clientes, graças a Deus, mas com uma nova ferramenta, que era o telefone, era o online. Isso também, como é que foi essa relação? É interessante porque as pessoas dentro de casa, elas começaram a dar importância para casa.
Então, quem pagava aluguel, no meio de uma turbulência da insegurança, meu Deus, eu preciso da minha casa. Porque eu não sei como vai ficar, né? Sim. E aí, as pessoas dentro de casa procuravam casa e chegavam nos nossos canais digitais e encontravam corretores totalmente familiarizados com o digital. Que bacana. Então, fazendo vídeos online, fazendo escaneando documentação, ensinando o cliente como ele próprio escaneava sua própria documentação e mandava para análise de crédito, aprovando a documentação desse cliente online e assinando o contrato de forma, muitas vezes, digital. Como foi isso? Enquanto nosso sistema de assinatura de contrato não estava ainda em vigor, foi tudo muito inesperado, a gente aceitava a documentação do cliente com aceite por e-mail, para ele depois vir fazer as assinaturas. Então, assim, foi um momento ali para fechar aquele negócio. Então, assim, quase que uma assinatura digital naqueles primeiros dias, só para não perder essas vendas, né? Era uma adaptação e também o cliente, ele não queria perder, né, a casa própria, e vocês, por outro lado, também, diante do que a gente estava vivendo, também não queria perder o cliente. Quer dizer, casamento perfeito naquele momento, né? Isso foi logo nos primeiros dias, né? Tô te falando essas primeiras medidas, assim. Sim. E aí, o corretor já estava preparado, o corretor já estava familiarizado com aplicativos de scanner digital, com e-mails, WhatsApp. Então, isso era já uma ferramenta de trabalho do corretor. É claro que nós temos corretores que tiveram dificuldades. E esses corretores são as pessoas que mais aprenderam com a pandemia. Eles perceberam que é muito necessário se atualizar. Essa mudança desse olhar, que era um preconceito você trabalhar de casa, essa mudança de que você tem que ser um profissional atualizado. Você não pode esperar chegar um momento para você ser forçado a se atualizar. Sim. Você tem que ter esse olhar na frente, sempre mostrar, né, o que o mercado está aí para dizer. Infelizmente, nós vivemos um momento muito difícil mesmo da pandemia. E que perdas assim são irreparáveis. Mas em contrapartida, o mercado imobiliário ele foi o que sustentou a economia, foi o mercado imobiliário e ele cumpriu o seu papel, né? As pessoas e situações têm seus papéis a desempenhar naquele momento, né? Então a pandemia veio com o papel dela, infelizmente. E aí o corretor que estava antenado cumpriu o seu papel. O corretor que não estava pronto, ele vai cumprir o seu papel, que é se aprontar, é ficar pronto na caminhada, né? Ou seja, ficou uma lição para ele aprendeu também uma lição. Como todos nós, né? Cada um de nós está tirando uma lição disso tudo. Sem dúvida. Mas o corretor, ele teve que... O que já estavam, que já se caminhava para isso, para tudo online, né? O processo online, assinatura digital, financiamento aprovado na palma da mão, a própria Caixa, né, ofereceu isso esse ano também como uma solução, né, já que a Caixa é detentora aí quase 70% de todo o crédito imobiliário no país. Então, assim, as ferramentas estavam aí, mas se o profissional do lado de cá não soubesse também operar, ia ser um entrave, né? E o que não foi, né? Graças a Deus, pelo menos assim, na Riviera e em outras empresas por aí, que a gente tem observado, a gente acompanha, as coisas fluíram de forma online e, como você falou, como as pessoas estão mais tempo em casa, também estão mais receptivas para escutar o que é proposto numa ligação ou num WhatsApp. E principalmente a casa própria, que, como você bem colocou, ela queria uma casa para chamar de sua. Exatamente. Esse momento em casa, as pessoas começaram a atender os corretores de maneira diferente, né? Então, aquelas ligações que a gente vê tocando e nem atende, essas pessoas começaram a atender essas ligações e escutar esses corretores. E aí, quando você apresenta a proposta da Riviera, o diretor da empresa, ele fala uma coisa que é verdade absoluta, que a grande diferencial da Riviera é só o cliente parar para te escutar. Porque é tão bom, que às vezes ele não acredita, porque é tão bom que ele fala, não é possível que isso é verdade. Em muitos momentos. Então, assim, é só parar para te escutar. E foi o que aconteceu. As pessoas pararam para escutar os corretores, pessoas que estavam ali na ponta preparados, né? E aí foi esse sucesso de vendas, né? De uma casa para outra casa. Então, assim, uma empresa que vende o lar, né? Vende a casa, e nós fizemos negócio da casa do cliente, da casa do corretor.
Então, esse aí foi esse grande diferencial. E para chegar no final, que era o lar, né? Um lar melhor para chamar de seu, a pessoa trocando o aluguel pela casa própria, porque acaba sendo um bem que ele vai deixar para o filho, enfim, ou para o futuro, que ele queira um maior, ele já começou com alguma coisa, já tem um patrimônio para fazer um upgrade. Nós estamos chegando ao finalzinho do primeiro bloco e eu queria voltar com você para fazer algumas perguntas sobre a entrega, porque vocês já estão praticamente com uma etapa para entregar, não é isso? Do empreendimento. E queria saber também como é que é o lazer, porque às vezes existe o preconceito de falar, é o segmento econômico não tem um lazer, não tem um diferencial também no acabamento. Eu queria discutir isso com você, já que essa está no seu DNA, você, enfim, trabalha com isso na construtora e acompanha o mercado também. Até porque a concorrência neste segmento só aumenta, não é isso? É verdade. Mas você vai responder já já. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Até já.